Meus queridos irmãos, meus amados radiovintes, eu saúdo-os com a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvamos a Deus, agradecemos a Ele por sua bondade, por sua misericórdia, em nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui para pregarmos a palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21. Eu vou ler o versículo 5, o versículo 6, o 7. Pularei para o versículo 20 e lerei até o 24. Diz a passagem: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádiva, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Versículo 20. Mas quando virde Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem no campo, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Louvado seja o nome do Senhor. Foi feito pelos apóstolos, pelos discípulos, uma inquietação, uma pergunta, uma observação para Jesus acerca do templo, da formosura daquele santuário. E Jesus, olhando para eles com sua visão profética, respondeu: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos fizeram então a pergunta: quando aconteceria estas coisas? Que sinal seria da vinda de Jesus Cristo? E Jesus discorreu nos próximos versículos acerca de vários sinais. E ele deu um sinal cabedal para aquela geração. Porque Jesus, no Sermão do Monte, com seu olhar profético, ele falou para duas gerações específicas, distante uma da outra por quase 2000 anos. Ele falou da geração contemporânea a ele, que viria Jerusalém cercada dos exércitos, que viria o santuário ser destruído. Mas ele falou para outra geração, como eu disse, separada há quase 2000 anos,
que viria a figueira brotar. A diferença entre a primeira geração, a contemporânea de Jesus, e a geração de hoje, que é a geração da igreja, é que aquela primeira geração ela estava atenta. O historiador judeu Flávio Joséfo disse que nos seus escritos que nenhum cristão, observe bem a afirmação, nenhum cristão padeceu no cerco de Jerusalém, porque eles deram ouvido exatamente a estes sinais. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Foi este o grande sinal que Jesus deu para a geração que era contemporânea a ele. Era a cidade de Jerusalém estar cercada de exército. Quando eles virem isso, olha, quem tivesse no telhado não entrasse em casa para pegar nada. Quem tivesse no campo também não viesse à cidade, porque a cidade iria ser destruída. Louvado seja o nome do Senhor. E os cristãos daquela época observaram com tanta firmeza estes sinais que, como disse o nobre historiador, nenhum cristão pereceu no cerco imposto a Jerusalém pelo general Tito Vespasiano. Mas Jesus deu para a geração vindoura, que somos nós, aquela geração que viria o surgimento da figueira. Jesus deixou dois grandes sinais. É que a figueira brotaria, a figueira daria seus ramos, a figueira renasceria. E o outro sinal é que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Eu quero dizer aos meus queridos irmãos, aos meus queridos ouvintes, todos esses dois sinais já se cumpriram. Bendito seja o nome do Senhor. Jerusalém, a figueira de Deus. Jerusalém, o relógio profético de Deus. Brotou. Tornou-se uma nação livre, independente e soberana após 1878 anos sem existir, quase 20 séculos. Mas no dia 14 de maio de 1948, uma Assembleia da ONU criou o moderno Estado de Israel. Naquele dia cumpriu-se a seguinte profecia que eu vou ler para os meus amados irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 66 e versículo de número 8. Vê o que diz. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Glória ao nome do Senhor. O primeiro sinal já se cumpriu. A figueira já brotou. A figueira já ressurgiu, porque a figueira é Israel. Mas Jesus deixou outro sinal para a igreja. Ele disse: cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. A parte B do versículo. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se complete. Ou seja, Jerusalém seria governada por gentios e não pelos judeus. E isto aconteceu mesmo depois da criação do Estado de Israel em 1948.
48. Jerusalém não passou de imediato ao poder dos judeus, continuou com uma administração estrangeira, ou seja, sendo pisada pelos gentios. Mas em 1973, estourou a chamada Guerra dos 6 Dias. E quando terminou esta guerra, o comandante supremo das forças israelenses, o general Moshe Dayan, orava no Muro das Lamentações, ou seja, na velha Jerusalém. E ele dizia assim: chegamos a este lugar para nunca mais daqui sair. E hoje a cidade de Jerusalém pertence ao povo judeu. A cidade de Jerusalém, ela tem uma administração judaica. A cidade de Jerusalém é a capital religiosa do povo judeu. Está sobre o comando do povo judeu. Por que esta palavra? Porque esta palavra é um despertamento para a igreja. Não sei o que está acontecendo com a igreja odierna. Está desapercebido. O relógio de Deus está marcando a meia-noite. Jesus está voltando. O fim está se aproximando. Aleluia. O arrebatamento da igreja é algo eminente. É algo que pode acontecer antes de eu terminar esta mensagem. Mas a igreja está totalmente desapercebida. E Jesus, sabendo disso, ele fez um paralelo dos dias de Noé com os dias, aleluia, que antecederiam a sua volta para arrebatar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que ele diz no Evangelho de Jesus Cristo, o primeiro Evangelho, segundo escreveu São Mateus, aleluia, no capítulo 24, o versículo 36. Vê se ele não está falando do arrebatamento, se ele não usou os dias de Noé para ilustrar o arrebatamento da igreja, aleluia. Mas a igreja está desapercebida, a igreja, aleluia, os pastores só estão preocupados em pregar sobre dinheiro, não pregam sobre santidade, sobre mudança de vida, sobre renúncia, sobre levar a cruz, sobre se preparar para o arrebatamento que é iminente, porque estão com os olhos cegos, não vê que os grandes sinais que o Senhor deu, que antecederia a sua volta gloriosa, todos estão cumpridos. Olha o que diz o Senhor Jesus: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. É verdade, este versículo muitos têm usado para descansar em berço esplêndido. Aí ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É verdade, mas Jesus deu um sinal. Ele disse: olha, quando vai começar o inverno, que o sol fica rubro, vocês não sabem que vai mudar a estação? Ou seja, o dia e a hora não podemos saber, mas a época do arrebatamento é esta que nós estamos vivendo. Estamos mudando de estação, aleluia. Jesus está voltando, o fim se aproxima, aleluia. E muitos estão dormindo desapercebidos. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe. Veja, irmão, se ele não fala do arrebatamento, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olhe se ele não fala do arrebatamento. No versículo 40 e 41 ele diz: então, estando dois no campo, será um
levado e deixado outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Por que este paralelo? Porque nos dias de Noé nunca tinha chovido, não havia chuva nos dias de Noé, era uma coisa um tanto estranha Noé pregar e dizer que Deus ia destruir o mundo com água, porque não tinha acontecido aquele fenômeno. Diz a Bíblia que um vapor subia da face da terra e regava as plantas. Não havia chovido. O paralelo é que para nossos dias hoje, arrebatamento ainda também não aconteceu. Então, quando se prega sobre o arrebatamento, para alguns crentes parece até uma utopia, parece até um conto de carochinha. Não tem mais crente esperando o arrebatamento. É pouco, cada dia diminui o número dos crentes que esperam o arrebatamento, mas tem crente se preparando para a grande tribulação, tem crente que quer ficar aqui e passar pela grande tribulação, tem pessoas que quer forçar até a Bíblia dizer o que ela não diz, como é o caso de São Mateus 24 e 14, quando Jesus disse assim, aleluia, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios, então virá o fim. Aí os crentes preguiçosos, que não querem o arrebatamento, não querem deixar seus prazeres carnais, não querem deixar suas riquezas mundanas e materiais, alecam com este versículo, dizendo que ainda falta muitos e muitos lugares para o evangelho ser pregado. Me perdoe, me desculpe, mas este evangelho aqui não é o evangelho pregado pela igreja, não. A igreja não prega evangelho do reino, a igreja prega o evangelho da graça. Jesus veio pregando o evangelho do reino, aleluia, para o povo judeu. Jesus veio implantar o reino, Jesus veio para os judeus, glória ao nome do Senhor. A mensagem do evangelho do reino é esta: este está posto o machado à raiz da árvore, a árvore que não dá fruto é cortada e é lançada no fogo. Israel teve a oportunidade de aceitar o evangelho do reino e dar fruto, mas Israel rejeitou e foi cortada no ano 70 pelo general Tito Flávio Vespasiano, como nós já temos falado. Aí Jesus fundou outro povo, tirou outro povo para fora, a igreja, e a igreja começou a pregar o evangelho da graça. A igreja não prega evangelho do reino, ela prega o evangelho da graça, e a mensagem do evangelho da graça é: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Com o arrebatamento da igreja, os 144 mil selados de Israel voltarão a pregar o evangelho do reino novamente, mas com o título de evangelho eterno, e a mensagem dele é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o seu juízo. Está lá no livro do Apocalipse. Portanto, meu querido e meu amado irmão, não há para onde correr. Dê o braço, aleluia, aleluia, como diz o ditado a seringa. Jesus está voltando, o rei está voltando, o grande Deus está voltando, tudo está cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua cabeça, desperte, olhe para o céu. Jesus disse: quando vir estas coisas começar a acontecer, levantai os vossos olhos para o céu, porque perto está a vossa redenção. Glória, glória, glória ao Deus poderoso, que era, que é, que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Infelizmente, o tempo é um tanto pequeno para a gente discorrer sobre este assunto. Já vai para 20 minutos a mensagem. Não tem mais nenhum sinal. A apostasia já está instalada no seio da cristandade. O que é apostasia? É o abandono gradual da fé. Existem dois tipos de apostasia. A apostasia teológica, que é o
o abandono do ensino apostólico que foi dado à igreja, e nós vemos isso nas igrejas evangélicas hoje, o abandono do ensino apostólico, e existe apostasia moral. O que é apostasia moral? É querer viver, aleluia, de uma maneira que não vai do encontro à santidade exigida pela palavra de Deus, e é o que nós vemos nas igrejas hoje. As ovelhas hoje parece mais, aleluia, é uma bolinha de cigano com tanto enfeite que tem no corpo, porque o povo não quer mais santidade. Santidade é separação, santidade é renúncia, santidade é cruz, santidade é jugo, santidade é limite, e as pessoas não querem mais viver uma vida de santidade. Portanto, meu querido irmão, desperte, 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 digo 3 vezes, desperta, desperta, desperta. Você que é crente, você que já come na mesa do Senhor, você que já fez com Cristo uma aliança, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos, irmão, para terminar, aleluia, não podemos ser noiva de Jesus e ter um caso amoroso com o mundo. Isto não está certo. Ou somos noiva exclusiva de Jesus, ou somos amante do mundo que está aí passando largamente para ser condenado com o seu pecado. Portanto, o versículo é muito claro, aleluia, o sinal é muito tremendo, muito grande. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios completem, e o tempo dos gentios já se completou, meus irmãos. A maioria dos estudiosos crê que começou a contagem regressiva do fim em 1948 para cá. Desperta, irmão, desperta, busca a igreja, busca com sinceridade, não espera só pela colher do teu pastor, não, que muitas vezes ele não tem nada para dar a ti. Não, 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 lê a palavra, jejuma, te consagra, busca a Deus, porque o Senhor está voltando. Que Deus, na pessoa maravilhosa de Jesus, te abençoe, te guarde e te esclareça. Amém.